Muito boa tarde, amigos e amigas que acompanham o Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento e eu estou vindo aqui hoje falar um pouco com vocês sobre as novas mudanças da Fórmula 1 para 2022. Não em relação ao novo regulamento técnico, que vai alterar a aerodinâmica e a construção dos novos carros, mas sim em relação aos novos pneus, aos novos compostos da Pirelli que vão ter aro 18, maiores do que os aros 13 que a gente está acostumado até o ano de 2021. Sejam muito bem-vindos e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Olá, amigos do Grande Prêmio. Antes de começar aqui a falar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Tem muito conteúdo bacana aqui para vocês acompanharem durante toda a semana. E hoje eu queria falar um pouco, propor uma pequena análise sobre os novos pneus que a Fórmula 1 vai ter nesse ano de 2022. Eu acompanhei algumas entrevistas do diretor de automobilismo da Pirelli, o Mário Isola, e ele admitiu essa semana que a partir de 2022, que nesse ano de 2022, a Fórmula 1 é provável que os pilotos tenham uma diminuição nas possibilidades estratégicas para esse ano de 2022. Por quê? Porque os novos pneus eles vêm justamente com a intenção de serem mais duradouros, de desgastarem com menor facilidade. Ou seja, isso deve fazer com que eles durem mais voltas, naturalmente. E assim diminuirá o tempo, diminuirá a possibilidade de fazer um número maior de paradas, enfim, alterar a estratégia para ter algum tipo de... No caso de algum imprevisto na corrida, algo que a gente viu ser comum, até o ano de 2021. Para 2022, a intenção da Pirelli e da Fórmula 1 é mudar isso. Foi comum a gente ver esse ano carros que lideravam a corrida e iam perdendo distância para carros que vinham atrás. Eu queria citar dois momentos, mas isso aconteceu em vários momentos na temporada, mas citando dois em específico. O GP da Rússia, em que o Lando Norris dominava a corrida e o Lewis Hamilton vinha se aproximando cada vez mais. E o GP dos Estados Unidos, em que foi a vez do Max Verstappen liderar a corrida e o Hamilton também ir se aproximando e cortando distância. As duas ocasiões, elas reservaram diversas diferenças, não são ocasiões exatamente iguais, mas um ponto em que eu gostaria de chamar a atenção é que o piloto que está em segundo, reduzindo a diferença para o carro que está na frente, ele consegue reduzir rapidamente até certo ponto. Chegou na barreira de 2 segundos, 1.8, se torna cada vez mais difícil para o piloto se aproximar do carro da frente. Mesmo que o Hamilton tenha um carro realmente superior ao que a McLaren apresentou em 2021, a turbulência gerada pelos carros que andavam à frente, o chamado ar sujo, que era jogado para os carros que vinham de trás, transformava essa aproximação em um verdadeiro pesadelo, de acordo com que os pilotos, a Fórmula 1 e a Pirelli, decidiram em conjunto, é claro, até porque a Pirelli é a fornecedora exclusiva da Fórmula 1, então ela recebe algumas demandas da categoria para que ela consiga apresentar o composto ideal para que os pilotos consigam desempenhar na pista. É claro que eu não preciso explicar para vocês que é impossível a Pirelli testar os pneus nas 23 corridas, nas 23 etapas que a temporada vai ter. É impossível a Pirelli testar os pneus com todos os pilotos, com todos os carros individualmente, até porque nos testes de pneus é comum a gente ver 1 ou 2 carros na pista, não tem aquele ritmo de corrida em que você consegue observar o desgaste do pneu quando em perseguição a um carro que segue à frente. Então, a intenção da Fórmula 1 é de aumentar a janela perfeita do pneu. O que é essa janela perfeita do pneu? É aquele momento em que o piloto consegue obter seus melhores tempos na pista e em que ele consegue botar o pé fundo e simplesmente se preocupar com a velocidade. Foi comum os pilotos da Fórmula 1 até o ano passado reclamarem bastante de que eles tinham que se preocupar constantemente com o gerenciamento de pneus. A partir do ano que vem, a promessa é de que essa preocupação diminua um pouco, em que o pico de desempenho do pneu ele não tenha uma descida tão vertiginosa, em que a curva seja mais... em que o piloto consiga atingir o ápice de velocidade do pneu e se manter próximo a essa velocidade nas voltas seguintes, em que ele consiga continuar acelerando, consiga continuar tentando melhorar seu tempo, sem ter que ficar se preocupando constantemente em gerenciar o pneu, em cuidar de como o pneu está se desgastando, da aproximação do carro da frente. E isso serve para voltas rápidas em ritmo de classificação e também para ritmo de corrida.
A diferença nesses casos é que, em volta rápida, a Pirelli e a Fórmula 1 possuem uma facilidade bem maior de testar esses compostos. Para a corrida, esse teste se torna um pouco mais difícil, porque seria necessário ter vários carros na pista em situação real de disputa, o que as equipes e os pilotos da Fórmula 1 naturalmente não estão dispostos a fazer, principalmente porque, como tudo na Fórmula 1, custa dinheiro. Então, depois desses testes, alguns feedbacks dos pilotos, eu separei principalmente o do Charles Leclerc e do Fernando Alonso, em que eles concordaram que realmente os novos compostos você consegue acelerar mais tempo, você consegue se preocupar menos com o desgaste, mais com a velocidade em si, que é o que a Fórmula 1 quer, que é o que os pilotos querem, os fãs querem, mas que ele apresenta sim mudanças em relação aos compostos que a gente viu até o ano passado. Os dois pilotos falaram que os pontos de frenagem e aceleração serão diferentes, ou seja, isso vai exigir uma nova adaptação, principalmente nessa pré-temporada, que vai ser em fevereiro na Espanha e em março no Bahrein. E também falaram que o pneu se comporta de maneiras diferentes quando está em baixa velocidade e em alta velocidade, ou seja, os carros ainda saem de traseira quando os pilotos tentam fazer a saída de curva, é aquele momento em que o piloto não pode acelerar demais para não distracionar, em que ele tem que manter uma rotação em que o pneu gire no asfalto sem gerar um desgaste maior do que o necessário, e isso faz com que naturalmente o carro patine, o piloto demore a pegar a velocidade e o carro de trás, é claro, se tiver uma saída de curva melhor, vai se aproximar. Então, esse desgaste menor dos pneus, ele veio para permitir que os pilotos consigam se preocupar muito mais com a velocidade na pista, em ultrapassar e em disputar, do que em ficar gerenciando o pneu, do que em ficar controlando a aceleração, frenagem, para manter, a qualidade do pneu, para não precisar trocar em poucas voltas. Só que isso tem um contraponto. A partir do momento em que o pneu é mais resistente, é natural que os pilotos precisem trocar menos de compostos ao longo das corridas. E conforme admitido pelo próprio Mário Isola, que é o diretor de Fórmula 1 da Pirelli, as corridas desse ano de 2022 devem ter uma parada, em sua maioria, no máximo 2, pela nova resistência dos pneus, o que vai diminuir um pouco as opções estratégicas dos pilotos para 2022. E assim chegamos ao ponto desse vídeo, que eu só queria propor uma análise de que os pneus eles entram nesse ano de 2022 com prós e contras. Qual seria esse pró do pneu? O pró é justamente permitir ao piloto que ele acelere sem se preocupar tanto com o desgaste. Isso deve permitir mais ultrapassagem, isso deve permitir um número maior de disputas na pista, porque os pilotos vão estar mais preocupados em se aproximar do carro da frente, em disputar posição, do que em ficar segurando seus próprios pneus, em cuidar dos pneus e gerenciar o tempo todo. E por outro lado, a gente vai ver sim uma diminuição nas estratégias para esse ano de 2022. Pelo menos foi o que o Mário Isola, diretor da Pirelli, previu para esse ano. Então existe esse contraponto de que na pista a coisa vai ser mais disputada e fora da pista a tendência é que a gente veja escolhas mais comuns de estratégia, escolhas menos ousadas, porque é claro que as equipes de Fórmula 1, é claro que os estrategistas das equipes vão procurar cada tipo de brecha possível, cada tipo de opção que eles tiverem para criar novas estratégias, para mudar as corridas, para transformar as corridas em algo imprevisível. Mas a tendência é sim que a gente veja isso, uma possibilidade menor de mudança. E é exatamente esse o contraste entre os prós e os contras desses novos pneus que a Fórmula 1 vai ter em 2022. E eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham que vai ser? O que vocês acham que vai acontecer com essa nova introdução do regulamento técnico e os pneus? Se realmente vai ser possível esses carros disputarem na pista posições um mais próximo do outro, e se esses pneus vão cumprir o propósito de permitir uma disputa maior, de permitir emoção e entretenimento, no final das contas, nas corridas de Fórmula 1.